Como eu tenho mostrado em algumas matérias que a gente está fazendo sobre a questão do autismo, lembrando que dia 2 de abril é o Dia Internacional de Conscientização do Autismo, e nós da Progresso vamos estar colocando matérias que foram feitas com vários profissionais, e eu queria apresentar para vocês o Felipe Andrei, que é meu filho, como eu já falei nas outras matérias, é meu anjo azul, né? O Felipe, que foi diagnosticado com aspecto autista quando ele tinha 1 ano e 6 meses, e de lá para cá a gente sempre tem batalhado, e o Felipe tem mostrado muita evolução. Dá uma conferida nessa matéria que a gente fez há 6 anos atrás lá em Nova Mutum. O autista, ele vê o mundo com outros olhos, né? Diferente da gente. Ele vê o mundo sem maldade. Ele é uma pessoa que ele não observa nas entrelinhas, as jogadinhas que a gente faz. E o autista, ele não mente, jamais ele vai mentir. Se ele gosta de você, ele gosta. Se ele não gosta, ele não vai gostar. Então, assim, são pessoas, como realmente fala, são verdadeiros anjos azuis, porque eles são totalmente diferentes. A gente tem que tentar trazer eles do mundo deles para o nosso. E é uma dificuldade grande justamente por causa dessa sinceridade que eles têm aí na vida deles. Em Nova Mutum, existem vários casos de crianças com autismo. Felipe tem 5 anos e foi diagnosticado aos 2 anos de idade. Com aproximadamente 2 anos, né, a gente percebeu que ele não falava, né, às vezes ele não escutava quando a gente chamava. Então a gente resolveu procurar um profissional, né, para ver se ele tinha algum problema de audição. Chegamos a levar em alguns, o pessoal até falou em cirurgia no ouvido, né, porque devido a ele tinha começado a entrar na escola e gripes, e ocasionou uma inflamação. E nisso teve um profissional que falou que tinha que fazer uma cirurgia no ouvido dele, né. A gente, não concordando com isso, buscou outros profissionais em Cuiabá, né. E ele falou, não, tem que fazer uma pesquisa, um histórico. E nessa conversa com esse profissional, esse otorrino em Cuiabá, ele falou assim, olha, por que vocês não procuram uma fonoaudióloga para saber, né, realmente por que ele ainda não desenvolveu a fala, né, porque ele começou a falar e depois travou, né, que é um dos sintomas que o autista ele apresenta, né, mas como a gente nunca tinha ouvido falar em autismo, né, não tinha essa concepção, essa percepção, até você não ter conhecimento, você não consegue detectar realmente quais são os sinais que eles colocam. E foi através dessa fonoaudióloga, ela fez alguns testes, e aí ela falou, olha, ele tem algumas limitações, ela tem uma linha lá que eles fazem as perguntas para os pais, né? Então, através disso, vão fazendo um gráfico e ali eles vão determinando se a criança está com atraso na fala, qual que é o problema. E ela nos orientou que a gente buscasse uma psiquiatra, na verdade, né? E então foi nessa doutora que ela falou, olha, o filho de vocês tem sinais de autista, né, de TEA. E assim, de primeiro impacto, cara, é uma situação bem complicada, você fica às vezes sem chão. O que é o autismo? E ela começou a explicar, né? Quem vai arrumar? Como o índice de autismo dele é o nível mais baixo, né, não precisa tomar remédio, né, então ela nos deu essa orientação e que a gente procurasse os profissionais, a terapeuta ocupacional. Então hoje ele faz natação, frequenta a escola regular, faz fonoaudióloga, faz a psicóloga, tem a terapeuta ocupacional, então tem todos os profissionais envolvidos aí na educação dele, e o que a gente também trabalha em casa procurando fazer com que ele se socialize, né? Ele é uma pessoa normal, eu acho que nós que somos diferentes, né? Ele é uma pessoa normal e a gente tem que trazer ele do mundo dele e tentar adequar ao nosso, né? Mas a gente também se adequar ao mundo dele e começar a ver os olhos como eles realmente enxergam. Então busque conhecimento, busque conhecer, busque informações, busquem
profissionais que possam ajudar o seu filho, que olha, é o que mais importante você pode fazer, além de todo o carinho e atenção que você tem que dar para um filho. No princípio eu tive um certo receio, mas minha esposa, né, com a cabeça bem centrada, fez com que eu visse e entendesse. Hoje eu defendo com unhas e dentes, né, esses ideais. Procuro ajudar as pessoas também que tenham essa dificuldade. E eu espero que ele seja aí um grande profissional, né, pela inteligência que ele tem. Eu acho que a gente vai batalhar para que ele realmente leve a vida como uma criança normal, um adolescente normal, vá para a faculdade, estude, deseje fazer o que ele pretenda, né? Então, é o papel de pai e mãe educar, procurar educar da melhor forma possível, né? Como tem ele, tem a irmã dele, então a gente tem que educar os dois da mesma forma. Vocês viram? Essa é um pouco da rotina do Felipe que ele tinha lá em Nova Mutum. E aqui em Alta Floresta o Felipe fez novas descobertas. Aqui o Felipe faz dança, faz teatro, além das outras terapias também que auxiliam ele. E também a escola que auxilia ele muito. Nesse tempo que estamos aqui, o Felipe aprendeu a ler, o Felipe estuda sozinho, ele consegue hoje ter uma vida como uma criança normal, graças aí a todos esses incentivos que ele teve durante a sua vida. E é claro que tem muitas pessoas importantes que fazem parte dessa história. Mas Felipe, fala um pouquinho para o papai e para quem está nos assistindo, qual que é a sua experiência e por que você está aqui hoje? Nós estamos aqui na Secretaria de Cultura, onde o Felipe faz teatro. Fala um pouquinho, por que você gosta de fazer teatro, Felipe? Porque é mais animado, algo do tipo. Porque aprendi minha leitura, a decorar as poemas, as falas e também as atividades. Ou por enquanto, eu gosto muito dele. Você gosta do teatro, né? Sim. E no final do ano, o pessoal fez uma apresentação aqui do Sapatinho de Cristal da Cinderela, que você vai conferir uns trechinhos agora. Viu só, gente? Nós que somos pais de autistas, a gente sempre busca o melhor para os nossos filhos. Tanto eu quanto a minha esposa, quanto a irmã do Felipe, que ajuda bastante, certo? No desenvolvimento dele. Então, assim, se você tem filho no aspecto autista ou em qualquer outra deficiência que é assim classificado, você sempre tem que estar buscando ajuda. E o Felipe é a amostra que tudo é possível. Felipe, e os amigos aqui no teatro, você gosta bastante? Gosto. É? O que vocês falam? O que vocês conversam? Sobre a história, mais loucura, mais engraçados, as loucuras que aconteceram. E também eu gosto do tipo de coisa que tem um aspecto diferente, a funcionalidade deles. E qual que é o teatro que vocês estão, qual a peça que estão ensaiando agora que a gente filmou antes ali um pouquinho? O Reino das Borboletas Brancas. É o Rei das Borboletas Brancas? Sim. Fala sobre o que essa peça? Conta uma história de uma bolotinha que simplesmente beija uma flor azul. E daí a ministra ficou com raiva dela e pensando nisso, que o rei vai expulsar ela. Só que o rei percebeu disso e falou com o povo, com todo mundo, que ele passa o reino, que vai mudar de reino, Rei das Borboletas Coloridas. Que bacana. Isso mostra que todo mundo é igual, né, Felipe? Sim. E
com a ajuda de muitas pessoas, a gente consegue fazer com que o Felipe se desenvolva e desenvolva também os outros amigos que passam a conhecê-lo. Eu queria convidar aqui a professora Nayara, que é professora de teatro, né, que faz esse trabalho brilhante aqui com as crianças, não só com crianças do aspecto, mas também com todas as crianças, porque ensinar é uma arte e o teatro é algo assim que eleva a alma das pessoas e mostra o que tem de mais puro. Nayara, eu gostaria que você passasse um pouquinho para o pessoal que está em casa, que nos acompanha, como é essa experiência, você como professora há muito tempo já, como é lidar com essas crianças especiais? Eu falo especiais em todos os sentidos, não só porque o Felipe está no aspecto. Bom, eu aprendo todo dia com as crianças que eu trabalho, né? Felipe é um grande professor para mim, os outros meus alunos, porque é muito importante que a gente consiga ver o tempo dessas crianças. Todas as crianças vão aprender. Cada criança vai aprender no seu tempo. Dependente, autista, né, criança típica, atípica, professor, eu busco sempre estar encontrando o tempo da criança para que ela possa aproveitar o máximo da atividade oferecida. Nayara, como é trabalhar com as crianças do aspecto? Porque geralmente elas têm uma certa dificuldade na questão de interação. Como que você trabalha isso aqui na Secretaria de Cultura, especialmente aqui no teatro? Bom, eu estava outro dia até comentando, né, com meu colega, que essa dificuldade vem muito do adulto. A criança, porque eu digo que eles são meus professores, né, eles conseguem ter uma leveza tão grande com o Felipe, no caso desta turma, né, que é fácil a gente pôr os degraus para as crianças terem uma relação homogênea. Então a gente tem que dar o suporte para a criança conseguir comunicar com os amigos e criar laços de amizade, e daí para frente fica muito fácil realizar nosso trabalho. Então a gente sabe que especialistas recomendam o teatro como interação, para que é recomendável para as crianças do aspecto autista fazer, justamente por causa dessa questão dela fazer essa interação, né? Isso, a sociabilidade da criança, né? É muito importante. O teatro é uma das artes mais coletivas que existe. O teatro, você depende muito do outro para ele acontecer. Pode ser inclusive um monólogo, que é uma das artes mais coletivas que existem. Então a criança ela vai ter um apoio ali no foco, na leitura, na fala, linguagem e principalmente na sociabilidade. Isso aí, gente. Você vê qual a importância de você ter profissionais também que olham com carinho para o seu filho. Então, se você é pai, se você é mãe de crianças do aspecto autista, ou da síndrome, ou qualquer outra síndrome que nós temos por aí, incentive seus filhos, sempre busque um conhecimento, porque eles nos ensinam bastante. O Felipe muitas vezes dá aula para mim de convivência. De convivência, exato. Né? Que são crianças de um coração enorme, né? E sempre estão dispostas a aprender. E a gente como pai, eu vou dar meu depoimento como pai, ele me ensina bastante. Ele me ensina às vezes a ter paciência nos momentos certos, né? Às vezes puxa a minha orelha também, porque eles têm um coração enorme e às vezes a gente precisa de puxão de orelha dos filhos. Às vezes a gente precisa ouvir os nossos filhos. Eu também. Né? Uma sensibilidade diferenciada, né, Nayara? Então, às vezes a gente precisa ouvir os nossos filhos para saber realmente o que acontece. Não adianta só cobrar, gente. Nós também temos que participar da vida deles intensamente. Nayara, muito obrigado pela sua disposição, obrigado por cuidar das nossas crianças, e eu quero que você deixe aqui suas considerações finais. Bom, eu que agradeço. É uma honra para mim trabalhar com crianças, ser professora, e eu aprendo todos os dias. E cada ano que se encerra eu penso, eu me tornei uma pessoa melhor esse ano, porque eu permiti estar com eles e deixar ser ensinada por eles. Então, eu que agradeço. Muito bem, muito obrigado, gente. Acompanhe a gente aí na página do Facebook da Rádio Progresso, que tem muita coisa boa.